Muito boa tarde, tá começando Entre Família. É um prazer te receber aqui, meu querido. Último dia da semana, praticamente o penúltimo dia da semana aqui. Penúltimo dia. É isso. Sextou aqui no Entre Família. É bom demais. Boa Bom tarde, demais. cara. Boa tarde. Independentemente do teu time, entendeu? É. Então, se você tá um pouquinho hoje, eu tô relax, à tarde, ou tá agora com um smartphone, vendo em algum lugar, em outro fuso horário, corre. Ou cadeira de perna pro ar, minha Ligou com a filha. vassoura, tá colocando de fundo, tá só ouvindo a gente. Tá, vai vassourar agora, tem que ter o número pelo mercado e tal. Mas o importante é que a cada dia a gente tem um assunto pensando no nosso povo que está aqui em todos os momentos para criar empatia e tal. Hoje tem um assunto que às vezes poucas pessoas param para pensar se não vivenciam, Carol. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre pais na UTI. Muitas famílias passam por esse grande desafio de ter o bebê e o bebê não vai para casa. Ele passa e fica uma estadia no hospital, na UTI. E é muito complicado, né? Nesse processo todo, porque os pais, eles precisam de suporte, precisam de informação. E às vezes você não passou por isso e não vai passar. Mas quem sabe com essa informação, Cris, ela pode se tornar uma rede de apoio, viu? Verdade. Para você que só acompanhou, né? Por questões cinematográficas, TV, você vê um monte de aparelhos, um bebezinho dentro de uma caixa e só. Só que ali dentro existem profissionais. Existem parâmetros especiais, vendo essa vida que está nascendo, precisando de muito mais do que só aparelhos, né? Mas essa visão empática. E o pai, às vezes, entra ali sem saber também. E tem que ter toda uma transformação, porque o momento exige, né? Uma mudança de vida para que aquele ser ali possa, né, realmente se equilibrar com a vida. E o equilíbrio de vida é o que nós vamos falar hoje, hein? Com certeza. Hoje nós vamos ter a história de uma mamãe. Ela tá aí conectada, daqui a pouquinho ela vai falar aqui com a gente. Uma mamãe que passou por esse grande desafio na vida dela. E tem um ponto que me chamou a atenção, inclusive eu coloquei aqui logo no início pra gente conversar sobre esse assunto, sobre a necessidade, a importância de outras famílias que estão passando por essa situação, um apoiando o outro. Um apoiando o outro. E aí eu destaquei aqui, olha, umas dicas muito legais aí de uma organização, foi publicado por uma organização americana, a Society, NEC Society, algumas dicas de alguns pais que passaram na pele, não são profissionais, não, aqui, veja bem, aqui, não. Os pais, eles vivenciaram essa situação e entregaram para outros pais dicas importantes. Por exemplo, ó, só para você ter uma ideia aqui, ó, fica ligadinho aqui, ó, aprenda a lidar com os sinais dos bebês, aprenda quais são os sinais que o seu filho dá em relação a tudo que ele está vivendo. Olha só, seja uma rede de apoio e viva a vida plenamente a cada segundo, aquele momentinho. Você está passando por essa dificuldade, vivenciou essa dificuldade na sua vida? Viva a vida plenamente com informação, com responsabilidade, mas comemorando a cada passo, cada quilinho dado, cada grama que o bebê consegue absorver, né, consumir para fortalecer esse bebê. Você precisa ser forte nesse momento, mas você também precisa de informação e que outras pessoas sejam essa força para você. Maravilha. O programa hoje está espetacular e que você possa pegar esse momento pedagógico de cada segundo, porque nós estamos numa grande incubadora, né? E a gente não sabe o dia de amanhã, mas hoje é o dia de se informar, hoje é o dia de abraçar e hoje é o dia de aprender e ter empatia. Vamos fazer o seguinte, o intervalo é rápido, igual o meu salário. Passa rápido na minha mão, já estou acostumada, é o intervalo do salário do Cris. A gente vai para o intervalo, volta, é rápido? Trampolim. É rapidinho? E volta então. Já. Muito bem, estamos de volta. Eu não falei para você que esse intervalo é rápido. E parabéns para você que decidiu ficar aqui, já compartilhou o nosso link para que mais pessoas possam acompanhar esse programa. E você faz parte, você pode colaborar também, né, Carol? Com certeza. Participe aqui com a gente. Se você tem alguma dúvida, se você quer mandar alguma experiência, você vai mandar para o seguinte WhatsApp, 12 983 15 0249, para você interagir aqui com a gente. Hoje tem pediatra especialista em UTI neonatal. E fera. O programa anterior dele foi espetacular, por isso que ele já voltou e já é para da casa, em breve vai ter série. É ficha dourada, hein? Tem série, ficha dourada. Daqui a pouco é isso aí, ficha Cara, dourada aqui. aqui. Nada de você pegar lá, você perdeu o horário no postinho e não acordou cedo, né? Porque agora tem a fila lá para tomar a vacina do Covid, você não consegue nem pegar a ficha para passar seu filho no pediatra. Pronto, é isso, meu filho. Agora resolve seus problemas. Pronto, aqui, ó, tá aqui, consulta grátis. Não é fábrica de chocolate que pega lá, abre o chocolate da dourada. Aqui é ficha dourada especial, tá? E você foi escolhido hoje para poder fazer a sua pergunta, a sua participação. Bora lá, Carol? Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui com ele. Pastor, bênção, hein? Bênção aqui, um assunto especial. Quase que eu caí. Importante é que fala uma frase até poética, eu não lembro de que ano, né? Da parte contemporânea que é, do chão não passa.
Não lembro de que. Não caiu. E se caísse... Eu quase caí. E se caísse, todos nós teríamos a sensibilidade de ajudá-la para levantar. Claro que Obrigada. está rindo, né? Não. Risada, mas Não. faríamos isso. Como é que é isso aí, não gente? faríamos O senhor não veio dar uma risadinha? Meu coração chega, palpitou. Ainda mais hoje que eu cadeira deu percebo uma que há rolada muita aqui. alegria no olhar dela. Entendeu? Entendeu? Ó, Há e muita Você alegria. achou que isso é a partir de mim? Não. A sua mão te picou. A própria mão. Não, só estou dizendo. Você viu? Ela está feliz. Você achou que Só era eu isso. que ia puxar esse assunto? Foi o pastor. Não. Não tem assunto Vamos nenhum, porque eu tô exatamente. aqui O que apresentando. aconteceu? Não tem assunto que eu tô aqui apresentando. Exatamente, vamos focar. Só uma- Vamos vai, focar. vai no TBT que você vai ver. Vai no TBT dela no É Instagram. que eu você sou uma vai ver. mulher casada. Ah, ela falou, Vocês casou. estão de brincadeira. Esse é outro programa, hein? Esse programa aqui nem nesse horário que eu vou falar. Quem te Aqui. viu, quem te vê, hein? Vá, estamos aqui com ele. Estamos aqui com ele para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse universo. Dr. Walter Sartorato. Ele é médico pediatra, especialista em homeopatia, nutriologia, pediatria intensiva e também especialista ali, coordenador ali, né, no hospital, ali também na área de UTI neonatal. Seja muito bem-vindo mais Muito uma obrigado. vez. Muito obrigado pelo convite. Fiquei bem contente. E é um tema que eu acho que a gente vai agregar bastante essas famílias e dar tranquilidade para quem está passando por esse momento, quem vai passar, lógico, ninguém se prepara por passar por esse momento, mas quem estiver passando, acho que a gente vai conseguir ajudar bastante hoje. Com certeza, o importante é a informação. E eu quero adiantar aqui se você que está acostumado com a dinâmica do Entre Família, a gente conversa um pouquinho, fala um pouquinho, mas eu já quero chamar a nossa personagem de hoje, que é a Débora. Ela está aqui para contar um pouco da experiência dela e quem sabe você se conecte com essa experiência e a gente segue conversando aqui com o especialista. A Débora Calista é jornalista, ela é mãe de 2 crianças e ela tem uma história muito forte e nós estamos aqui para ouvir o que ela vai dizer neste momento. A Débora está conectada aí? Boa tarde, Débora, minha amiga querida. Seja muito bem-vinda aqui ao Entre Família. Boa tarde, Carol, Cris, convidados aí. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar o convite, conversar com a gente num momento tão sensível. E você tá com uma bebezinha, daqui a pouquinho tem que amamentar. Bora conversar rápido enquanto as crianças deixam. Que conversa de manhã é assim. Ó, é o tempo que dá, viu? Depois né, chorou, já tem que sair correndo. É assim, Conta um pouco pra gente, Débora, você voltou pro Brasil, né? Você estava na Inglaterra, é isso, né? E aí você Isso. voltou pro Brasil e engravidou ano passado. Conta um pouco pra gente sobre essa gestação. Então, Carol, ano passado, né, eu engravidei e era uma gestação gemelar, uma gestação de risco, né? E aí, quando a gente descobriu, né, a gente já começou a fazer o pré-natal aí no hospital, né, de alto risco, acompanhando tudo, os ultrassons e tudo, mas os médicos me alertaram, né, do risco que era essa gestação. E era uma gestação onde os bebês estavam na mesma placenta e na mesma bolsa, né? Então, é uma gestação mono-mono, daí o risco. E quando eu descobri, quando eu estava com 26 semanas de gestação, fui fazer uma ultrassom de rotina, né? E aí, quando eu descobri que uma das bebês não tinha se desenvolvido. Já tinha morrido, já o coraçãozinho não estava batendo mais. E foi um arraso pra gente, né? Muito difícil, esse momento muito complicado. Mas eu fiquei 2 semanas internada no hospital para monitorar essa outra bebezinha. E aí os médicos me alertaram, falaram assim, a gente vai fazer de tudo, né? Tudo que for possível. Alertaram também das possíveis sequelas que essa bebê poderia ter. Mas eu estava ali, né, para ter todos os cuidados. Então, era diariamente mais exames, até que o meu corpo, eu entrei em trabalho de parto e a bebezinha, a Lana, né, nasceu com 28 semanas. Nasceu aí 2 semanas depois, né, de eu ter descoberto, assim, sobre a outra bebê. E foi um momento muito difícil, assim, pra gente, muito difícil. E aí, 28 semanas ali, né, foi pra UTI, direto pra UTI. E aí foi quando começou, né, nossa longa jornada de pais de UTI. Oi, Débora, a gente está vendo agora as fotinhos aqui, acompanhando. E logo na abertura do programa, Débora, alguns contextos a gente só conhece por reportagem, né? Por questões assim da TV, né? E a gente tem pouco conhecimento do que acontece dentro da UTI. E aí, quando você ficou sabendo dessa informação, como é que foi lá dentro, né? Porque é um ser tão
tão delicado, né? No programa passado que o doutor teve aqui, ele falou de algum contexto de o quanto o ambiente, o barulho, tudo é projetado para que esse ser ele possa se desenvolver. Como é que você, como mãe, foi acolhida? Como é que foi viver lá dentro esses momentos? O que você conta para a gente da sua primeira imagem de construção da UTI com a sua bebezinha? Olha, Cris, foi um momento assim, eu observava tudo, né? Tudo ali, os profissionais, o envolvimento de todos. Eu fiquei muito admirada. Como eu comentei com a Carol um pouco antes, um novo universo, um mundo assim que a gente desconhece realmente, sabe? Lá dentro do hospital, dentro de TI. E eu fiquei admirada com o empenho de todo mundo, com o envolvimento de cada profissional e de uma equipe também multidisciplinar, uma equipe assim de médicos, especialistas de diversas áreas. Fomos acolhidos, né, psicólogos ali também, né, conversando com a gente, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, né, os técnicos de enfermagem. E eu também fiquei admirada com o carinho, sabe, deles com os bebezinhos ali, né, tinha onde a Alana estava. Tinha vários outros bebês nas incubadoras e eu vi o carinho, eles conversavam com o bebezinho, né? E assim, com um carinho muito grande. E isso me mexeu comigo, assim, sabe? Esse carinho, eles eram muito atenciosos, todos muito atenciosos com a gente também, com os pais, porque é um momento muito delicado, né? Então, assim, eu acho que esse acolhimento, assim, é muito, muito importante. Dos profissionais ali, para eles é uma realidade que se torna comum, assim, né? O trabalho deles ali, dia a dia e tudo. Mas eu fiquei admirada, realmente, assim, com todo esse envolvimento. E eu falo assim, a gente acaba se tornando um pouco especialista em algumas coisas. Por exemplo, né, a gente vê ali, a primeira vez que eu peguei a Alana no colo, aquele tanto de fio, aquele tanto de, né, tinha acesso no bracinho, mas um monte de coisa, aquela dificuldade. E eles são muito, muito carinhosos, muito atenciosos. Segurei ela ali, eles conhecido o método canguru, né? Então, assim, e eu participei. É importante estar presente ali, né, na medida do possível. Sempre estava ali, todos os dias a gente estava no hospital para acompanhar esse processo, conversar, tirar as dúvidas também com os médicos. Quando estava sendo atendida pela fisioterapeuta também, eu tirava as dúvidas, eles explicavam as coisas para gente. Realmente foi muito bom ter esse apoio, assim, sabe, de todos. Realmente muito, muito marcante, assim. Muito bacana. Eu tirava o leite, por exemplo, a questão da amamentação, né? Eu tirava o leite lá na sala do leite, e aí quando eu tava segurando ela no colo, né? Ela recebia ali na sonda, eles colocavam, você quer segurar? Eles deixam você participar também, né? Muito, os pais ali, você quer segurar a sonda? Você quer? Quero participar e tudo. Ah, então tá. Aí você coloca tantas gotinhas depois para lavar a sonda, e a gente acaba aprendendo tudo aquilo ali, sabe? Estando sempre presente. Eu lembro quando eu fui trocar a primeira fraldinha dela, assim, né? Me deixaram participar do primeiro banho também, estava ali presente, eu quero estar presente no primeiro banho. A primeira vez que colocaram ela no meu peito para mamar também, foi realmente muito emocionante, muito marcante. Débora, primeiro, obrigado pelo seu depoimento, é maravilhoso. Eu não sei quais são suas crenças, mas eu acredito na Bíblia e a Bíblia diz que nós somos consolados para consolar os outros. Sim, Foi muito legal essa sua descrição do amparo, daquilo que você recebeu dentro da instituição, isso é maravilhoso, né? O que você diria para alguém que talvez se identifique com uma situação pela qual você enfrentou, você tem enfrentado, o que você diria para essa pessoa? Olha, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus me amparou todo esse momento, sabe? Que eu estive no hospital com a Alana e tudo mais. E assim, eu diria que realmente assim, tenha fé, sabe? Eu sei que muitas pessoas não acreditam, é um momento muito delicado, mas assim, busque conhecimento. A Carol já tocou nesse assunto, né? Busque conhecimento. Alguém que está passando por isso, busque conhecimento, fique por dentro, né, das informações. Eles dão ali notícia todos os dias, né? Os médicos, os pais estão ali. Receba as notícias, tire suas dúvidas, pergunte. Fique por dentro, se tem dúvida sobre o que está acontecendo com o bebê, pergunte também, né? Os médicos são muito tranquilos de informar tudo pra gente, isso é muito importante, mas tenha paciência também, né? A Alana passou aí 77 dias na UTI, né? E na UCI depois também, que foi a unidade de cuidados intermediários também, onde eu pude ficar com ela. E é um período muito difícil. Ali eu conheci muitas mães também, né? Passando por tudo, e assim, esse apoio também, se apoie, quem sabe
busque saber pessoas, converse com pessoas que passaram por isso também. E eu acho que, assim, é difícil, né? Porque a paciência, você está ali vivendo um momento disso, mas tenha paciência, viva um dia de cada vez, como a Carol comentou, comemore cada vitória, sabe? Cada grama ali que o seu filho ganhou 20 gramas, nossa, já está pesando 2 quilos. A Lana nasceu com 1 quilo, né? E 35 centímetros. Então, assim, agora ela tá com 4, já recebeu alta, né? Já tá em casa com a gente. Mas eu acho que é isso, sabe? Se apoie, não tem esse grupo. E, assim, tenha fé. Nossa, assim, eu, sinceramente, eu acredito, né? Eu falo assim para as pessoas, você acredita em milagres? Quando eu tá diante da minha filha, assim, a gente tá diante de um milagre, sabe? Quando a gente recebeu alta, pastor, no dia que a gente recebeu alta, a médica que estava na sala de parto, ela falou assim, vocês já estão indo para casa? Estão? Eu sei que já, mas assim, né? A gente falou assim, 77 dias no hospital. Nossa, mas assim, como é que foi? Porque eles tinham falado das possíveis sequelas, né? Então, ela falou assim, mas como é que ela tá? Como é que foi o ultrassom da cabecinha? Ela falou assim, não, ela tá perfeita, assim, os ultrassons deram normais, fez o exame de visão, fez o exame do ouvidinho, teste auditivo. Gente, sério? Não acredito, é um milagre. E eu agradeço também, teve muitas pessoas que oraram por nós, né? Eu não sei, assim, compartilharam com diferentes pessoas, com parentes, com igrejas, para orar por nós. E se você está assistindo aí, é uma dessas pessoas que orou por nós, eu agradeço demais mesmo, por todo esse carinho. E fez muita, muita, muita diferença na nossa vida. Muito obrigado pelo seu, né, por compartilhar, que Deus continue abençoando, desfrute esses momentos agora, curta muito, tá bom, Débora? Obrigada, com certeza. Obrigado, olha... É emocionante, é sensível, né? É importante a gente começar esse programa com esse relato, justamente para que as pessoas se sensibilizem, porque não se tratam de procedimentos médicos, um padrão a ser seguido, se trata de vidas, de pessoas, e no caso da Débora, imagina, ela estava vivenciando um luto de uma filha, né? E que ela ainda vai administrar isso conforme o tempo e lutando junto com a filha pela vida da segunda bebê. Então, pais, a todo momento, nesse momento que a gente está conversando aqui, tem gente lá na UTI, né, vivenciando isso. Quais são as primeiras orientações que um médico passa para uma família quando recebe essa notícia? Não, seu filho vai precisar ficar aqui na UTI. Assim, primeiramente, a gente tenta sempre humanizar essas famílias, né? Por mais às vezes que a notícia não seja das melhores, o que a família espera, que é o que a gente sempre fala e tenta tornar toda a equipe. Pensa que um bebê prematuro ou um bebê que acabou indo para a UTI, porque não é só prematuro que vai para a UTI, né? Então isso que também a gente tem que ter um pouquinho de ideia, né? UTI neonatal não é só de bebê prematuro, tem vários outros motivos que bebês a termo também vão dentro da UTI. Normalmente acaba sendo mais de bebês prematuros, mas bebê a termo também pode ir para a UTI, né? Às vezes não respirou da maneira que tinha que respirar, às vezes aspirou um pouquinho mais de líquido que tinha para poder aspirar, às vezes fez um pouquinho de cocô na barriga e aí atrapalhou um pouquinho, né? São todas essas coisas que o bebê a termo pode ir. Normalmente acaba sendo o bebê prematuro. E o bebê prematuro, às vezes a família não teve nem tempo de preparar um chá de bebê do bebê, né? Não teve tempo de preparar, às vezes, alguma decoraçãozinha da porta. A mãe, às vezes, não teve tempo nem de comprar a roupinha do bebê, porque, pensa, no caso dela, 28 semanas, né? Faltava aí quase 10 semanas, né, quase 3 meses ainda para nascer. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, que a família está ali e ela não está preparada para estar ali. Né? Ninguém se prepara para ter um bebê dentro de uma UTI, ninguém se prepara para ter um bebê prematuro. Então, a partir do momento que o médico e a equipe inteira, né, a parte de enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapia, psicóloga, a gente tem muitas pessoas dentro de uma equipe multi, né? Às vezes, você não está vendo na hora da visita, às vezes, um profissional lá, mas, por exemplo, na nossa equipe multi, a gente tem nutricionista, farmacêutico, laboratório, todo mundo ali envolvido, discutindo dia a dia o plano terapêutico, porque é muita coisa envolvida, né? E aí, a gente pensa, a gente vai acolher como essa família? A gente vai humanizar em que sentido? Então, assim, a gente vai... A parte médica acaba sendo ali a parte mais tranquila, vamos dizer assim, por quê? Porque a gente vai passar o boletim e vai explicar. Mas o que eu vou dar de expectativa para a família, né? Vou dar expectativa que não vai acontecer, vou dar expectativa que vai acontecer. Então, mais ou menos vindo para cá, eu vim pensando do último caso, né? Mais ou menos uns 10 dias a gente teve uma admissão, um bebezinho também de 1 quilo. Porque existe uma expectativa, né? A expectativa e a ansiedade, né? Porque ninguém quer ter um bebê prematuro. Existe um negócio, né? Assim, estou imaginando aqui, você tá falando, sim, né?
né? Alguém que chega ali, o que você vai falar para essa pessoa? Porque eu tô esperando, né? O que vai acontecer? E lidar também com a expectativa da mãe, porque nenhuma mãe quer ter um bebê prematuro, a expectativa, será que meu bebê vai ter alguma sequela? Será que não vai ter? Será que ele vai sobreviver? Será que não vai sobreviver? Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. E o que normalmente eu sempre explico quando chega, assim, essa conversa que a gente está tendo hoje, que eu vou te explicar o que eu vou fazer com o bebê, o como ele está evoluindo, a gente vai ter todo dia. E às vezes é um passozinho para frente, às vezes são 2 para trás, mas a gente está junto e é uma Olimpíada que a gente vai ganhar junto, né? Porque eu nem chamo que é só uma partida, porque é uma coisa muito mais longa, né? Tem bebê que fica diário, 60, doutor, 70, 80, diário. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? E é cada dia. Então, assim, às vezes eles perguntam, vai ficar com sequela? Não sei, né? Hoje, provavelmente não. Ou às vezes os que vão ficar, né? Que aí a gente já sabe, olha, hoje a sequela pode ser. Ele pode ser reversível? Pode, né? O bebê, ele responde muito bem, a gente não consegue saber. Às vezes a gente acha que o bebê vai ter um tanto de sequela, que não vai andar no período certo, que não vai falar no período certo. Quando você vê, o bebê desenvolveu tão bem. Doutor, eu fiquei imaginando agora, assim como o pastor, estava tentando me imaginar, inclusive no papel do doutor, porque ele é referência. Não, e o que ele for falar, de repente, sai um pouquinho da curva, meu querido. Ah, mas você me disse outra coisa. Né? Aquela ansiedade tem que ser depositada em algum colo, e você tem que segurar o quê? Em procedimentos. Ele vai fazer um desenvolvimento e com o andar da carruagem cada um vai responder diferente. Mas o importante é que é um lugar de esperança. Você quer saber um pouquinho mais? Você tem dúvidas? Você tem uma experiência para falar para a gente? Manda aí, DDD 12 983 15 0249, um breve intervalo, porque eu estou gostando de mergulhar nesse mundo aqui. Como é bom a gente trabalhar na simpatia e conhecimento. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, o assunto aqui está espetacular, mas nesse momento a gente está recebendo alguém aqui que bateu aqui até um recorde de audiência aqui no último quiz que nós fizemos aqui. Será que a gente veio para uma grande final agora para trazer mais um oponente? Boa tarde, André Leite. E aí, Cris? Oi, pessoal de casa. Olha, eu acho que hoje aqui, pelo que eu sei, não vai ter quiz, mas a gente tenta responder as perguntas aqui, espero acertar. Só para o pessoal colocar em casa, ele veio aqui num dia que a gente está falando sobre cultura, e a gente fez um quiz aqui muito bacana, e aí, mas hoje, ele também veio falar de cultura, que é novo tempo, tem novidade, tem estreias especiais, aí tá chegando mais, digamos, produtos para essa nossa grade especial, pensando no nosso telespectador, né, Leite? É isso mesmo. No outro dia que eu vim, acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano, eu vim como apresentador do Bom de Bíblia. Isso. Hoje eu tô aqui de diretor artístico. Verdade. É isso aí, entendeu? Olha só, não, eu já estou acostumado com o diretor artístico, que trabalha muito junto aqui na programação, mas você só conhece o Leite de apresentador. Mas ele também é esposo aqui da Miguele, do Anjos, e ele tem essas funções bem definidas, né? E também o nosso coordenador, nosso diretor artístico aqui, que tem a ver com essas estreias. Dá uma olhadinha no Ibope para ver o que você está gostando, para dar uma mudada, para te atender melhor, né, Leite? Eu faço que nem o Super-Homem. Quando eu tô apresentando o Bom de Bíblia, eu tô sem óculos. Aí eu tô diretor artístico, eu coloco óculos, entendeu? Entendi. E aí, porque aí o pessoal Mas não... e a criptonita? Não, deixa para outro assunto. Outro dia a gente isso para outro conversa um dia. pouquinho. Mas enfim, é o que você falou. A gente tá trabalhando aqui na TV Novo Tempo o tempo todo para fazer com que você aí de casa possa ter cada vez mais interesse em acompanhar a nossa programação. A gente tem um conteúdo relevante que é baseado na Bíblia, mas a gente sempre quer trazer formatos diferentes. O Entre Família mesmo é um programa que surgiu a partir de muitas pesquisas que a gente fez em algum momento no ano de 2018 e em 2019 surgiu o Entre Família com a Carol, com o Cris. Então, da mesma maneira, a gente continua estudando os hábitos de audiência e pensando em maneiras de fazer com que você aí de casa tenha cada vez mais conteúdo inédito aqui na TV Novo Tempo e num formato que você vai gostar de acompanhar. Maravilha. Você já teve até informações aqui nesse núcleo infantil, né? Olha, foi muito bacana poder falar dos programas e tal. Mas tem muito mais. Inclusive, a gente notou que você estava olhando um pouquinho a mais sábado à noite ali a programação. O Ibope andou nos fazendo essa fofoquinha boa e preparamos coisas boas também aí, né, É Leite? isso mesmo. Um dos momentos do final de semana que as pessoas em casa mais assistem televisão, de acordo com os dados de audiência que a gente tem, e isso inclui a Novo Tempo, né? Então, televisões, emissoras de TV como um todo,
muita gente assiste no sábado à noite TV e com a Novo Tempo não é diferente. Então a gente percebeu que tinha muita gente assistindo a nossa programação do sábado à noite, só que a gente tinha muita reprise no sábado à noite. Quem acompanha a Novo Tempo há mais tempo sabe que tinha muita reprise. O que a gente fez? Bom, já que o pessoal está querendo consumir televisão no sábado à noite, a gente precisa entregar mais conteúdo inédito e interessante para eles. E aí, a partir desse sábado, amanhã, à noite, a partir das 6h15 da tarde, a gente tem quase 5 horas de programação inédita no sábado à noite para você aí de casa ter a Novo Tempo como a sua companhia no sábado à noite. Você pede uma pizza lá com a família, pede um hambúrguer, pede um pastel, sei lá o que vai fazer, né, Cris? Senta na frente da televisão e acompanha o sábado à noite, fica batendo papo ali com a família na companhia da Novo Tempo. Bom demais. Aí pergunta, Leite, o que teremos então nessas 5 horas inéditas? Calma que aqui você vai ter spoiler, vai se programar para ficar o final de semana todo com o Novo Tempo, mas sábado tem essa estreia especial desses inéditos. É isso mesmo. No sábado à noite as pessoas gostam de assistir coisas diferentes do que elas veem durante a semana. Então, só para você aí de casa ter uma ideia, no sábado à noite, a partir de amanhã, nós vamos ter 4 seriados, séries, que a gente vai exibir aqui na Novo Tempo, é isso mesmo. 2 séries focadas no público adolescente, então você que é adolescente, a partir das 6h15 da tarde, a gente vai ter uma série nova chamada Menos 10, A Vida Não é um Jogo, é um negócio muito legal ali, de adolescentes que entram num jogo da internet, e aí o negócio começa a ficar meio pesado, começam a se machucar uns aos outros, mas aí eles descobrem, bom, não posso dar spoiler, né, da série, não pode, mas aí eles descobrem que a vida não é um jogo, não dá para você transformar coisas da internet para a vida real, muitas vezes. Na sequência, 6h30, aí a gente vai ter a 2ª temporada de uma série que já está no ar, que é o Fora de Série, que é uma molecada ali, que eles têm uma relação entre si, tem um pessoal que tem crush um com o outro ali, uns apaixonites. Então agora a gente vai para a 2ª temporada dessa série. E aí a gente tem o Amigos e Irmãos, que é uma série que o pessoal já conhece, vai estar presente ali também na sequência, 7 da noite. E à noite, um pouco mais tarde, 10h30 da noite, a gente tem uma série focada em adultos, é uma série para adultos chamada Trajetos. Ela foi produzida no Chile e aí conta a história de um taxista que ele anda pelas ruas de Santiago, capital do Chile, e ele recebe um monte de gente no táxi dele, e aí são temas bem interessantes. Então, ele recebe, por exemplo, a gente vai falar sobre homossexualidade, vai falar sobre uso de drogas, sobre uso de álcool, então são temáticas mais para adultos, por isso um pouco mais tarde no sábado à noite, mas um negócio muito legal. E entre essas séries tem outros programas muito interessantes também, Cris. Maravilha, meu querido. Prepara aí, gente. Prepara que vai dar certo. Eu até participei da dublagem desse trajeto. Tem alguns personagens. Ah, é mesmo? Você vai Você fez Eu lá? fiz até um narrador de futebol. Olha aí. É quando rapaz. você. Eu vou parar. Você falou gol? Você gol? Não. É que eu tô com o volume bem baixo, mas eu vou estar só assim. Aquele mesmo que tá lá no fundo sou eu que tô participando. Então você assiste Trajetos aí, 10h30 da noite no sábado, você vê algum narrador de futebol e a voz do Cris, hein? Tô lá. Fiz mais 2 personagens, são 5 segundos, mas foram ótimos atuar nesses 5 segundos. Leite, mas que bom aqui. Eu sei que teve uma movimentação na grade também, teólogos foi para um lado. É isso mesmo. A gente tem uma faixa de segunda a sexta, às 11 da noite. A gente costuma chamar internamente aqui de faixa universitária, mas é uma faixa onde a gente tem vários programas mais documentais, um pouco mais filosóficos. E o programa Fora de Série, o programa Fé para Hoje, que é apresentado pelo pastor Felipe Amorim, atualmente ele vai ao ar sexta à noite, às 11 da noite. Hoje, por exemplo, 11 da noite, o pessoal vai ver o Fé para Hoje às 11 da noite. Mas a partir de segunda que vem, dia 4 de outubro, o Fé para Hoje, ao invés de ter uma exibição inédita, vai passar a ter 2 exibições inéditas. Por quê? O pessoal tem gostado tanto do conteúdo do pastor Felipe Amorim, que fala de Bíblia, de filosofia, que agora a gente vai ter 2 vezes na semana um programa inédito, segunda e terça à noite. Então, a partir da próxima segunda, a gente tem algumas mudanças. Então, na segunda e na terça, Fé para Hoje. Na quarta-feira, o Evidências continua, o pessoal que acompanha o Rodrigo Silva ali, 11 da noite. Na quinta-feira, Origens, que hoje passa às terças, vai passar a ser quinta-noite. O Origens fala de criacionismo. E aí, na sexta-noite, a gente tem o Teólogos, que é um programa que fala de teologia de uma maneira mais profunda ali, para o pessoal de casa acompanhar também um pouco mais de programas na tela da TV Novo Tempo, nessa faixa das 11 da noite, de segunda a sexta-feira. Maravilha. Semana que vem a gente fala mais, hein? Porque tem mais novidade. Tem Fé em Ação, tem muita coisa boa, É verdade. né? Fé em Ação Já é mais uma novidade que vai entrar no sábado à noite. É que eu tinha falado dos seriados, Sim. mas no sábado à noite a gente vai ter também a estreia do programa Fé em Ação, que é às 10 da noite. É um programa que é feito pela Federação dos Empreendedores Adventistas
aqui no Brasil, que eles fazem várias ações missionárias em todo o Brasil, e aí é um programa que conta dessas ações. Leite, thank you very much. Seja aqui para você vir para o quiz ou para falar da programação, você está em casa aqui, uma Muito bênção. obrigado, Cris. E eu vou estar, olha, na expectativa de ver esses novos programas, enfim, a gente está com a equipe montando lá, está sendo uma bênção. É isso aí. Esse sábado, a partir logo da manhãzinha ali, 8h30 da manhã já tem estreia da Tia Cecel, vocês falaram aqui, né? Nova temporada e tudo mais. E ao longo de todo o sábado, muitas novidades até quase meia-noite aí. Muita novidade para você ficar ligadinho na TV Novo Tempo. Leite, valeu, grande abraço. Valeu, um grande Tamo abraço. junto. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Gente, quantas novidades a Novo Tempo, como é bom Não, saber eu desse já dinamismo. abasteci Eita. meu estoque de pipoca. Não, agora é pipoca. Não, porque sem pipoca não dá. Você já resolveu a pipoca? Porque assistir você vai, mas eu quero saber da pipoca. É isso, pipoca, o suco que vai acompanhar essa pipoca. Suco de limão que você gosta, menino? Maracujá? É isso. Eu quero ver você lá, viu? Eu vou estar lá prontinha, já colocando tudo no meu Instagram, tudo falando tudo e estourando pipoca para aquela criançada toda. Bom demais, bom demais. E você de casa está participando ou não? Já mandou sua pergunta para a gente? Vou aproveitar o doutor aqui. Manda na tela a tua participação. Vamos participar então? Vamos aproveitar que o doutor está aqui, que você está com aquela dúvida, ou trouxe uma situação, inclusive, que você passou, foi bem atendido, ou aqueles pais, achei muito bacana aquela pesquisa que você falou. De onde é que é aquela pesquisa, Carol? É da Next Society, é nos Estados Unidos. Agora eu não sei exatamente o local aqui, estou sem aqui. Mas foram em pais mãos, mas que- pais, eles fizeram como se fosse um cronograma de dicas, né? Eles publicaram, né? E aí essa organização, ela publicou essas dicas dos pais. Então, olha, se você estiver nessa situação, tem alguns pontos que é importante que você saiba. Um dos pontos apresentados pela Débora, inclusive, ali, é essa ideia de que você tem que ter muita informação, porque, de fato, os pais, eles passam a ser um integrante da equipe. Eu acho que não é exagero dizer que os pais são integrantes da equipe a partir daquele momento, né? Eles são atores total dos cuidados, né? Então, assim, a gente orienta que eles não podem sair com dúvidas. Então, isso até é uma dica também para os pais que estão passando por esse momento. Não tenha vergonha de perguntar. Pergunta quantas vezes precisar. Se precisar perguntar 1, 2, 3, 4, até 10 vezes, até conseguir entender e sair sem dúvida, pode perguntar. Ninguém vai achar ruim de responder, ou às vezes o modo que um explica, às vezes vem outro, explica de outra maneira, e aí fica mais fácil para vocês entenderem. Ninguém vai ter receio e ninguém vai achar ruim com vocês. Então, o ruim, pelo menos é nas UTIs que eu coordeno, eu acho ruim sair com dúvida. Eu acho ruim o pai que sai e não está totalmente esclarecido do que está acontecendo com o O filho que dele corre que tá lá no ali. Google, né? Sai, não, eu Isso. acho que eu não entendi bem, deixou aqui no Google, já dar um favor. desespera, fica apavorado numa situação como essa, não é, se existem situações não indicadas, esse é o momento de não correr atrás De da não usar internet. o Google, isso mesmo. né? Pergunta pra gente, a gente está lá para poder esclarecer, né? Toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, ela até comentou que quando chegava a fisioterapeuta, aí ela perguntava aí, o que ela ia fazer, tem que perguntar. Não achem que vocês estão sendo chatos ou que estão sendo invasivos. Não, é o bebê de vocês que está ali, é um momento especial, tem que estar todo mundo ali preparado, tem que estar todo mundo envolvido para ajudar vocês. A gente está lá para isso, lógico, para cuidar do bebê em primeiro lugar, mas para cuidar da família. Né? É a equipe inteira ali. Então, ela até mencionou também, é porque quando foi amamentar, eu gostei. Sim, é muito importante, né? O bebê, por exemplo, ela falou, não está amamentando, mas aí foi eu que ofertei na sonda. Sim, é o leite dela, né? Foi ela que ordenhou, foi ela que produziu, é ela que está ofertando para o bebê. Isso é muito importante para a família, né? Para a mãe se sentir parte do cuidado, para ela não ficar na dúvida e não ficar receosa, e eu acho que dá um calento maior para a mãe, né? Eu acho que ela se sente mais protegida e sente mais participativa com o bebê que ela ainda não está levando para casa. Não um dia tá vai levar. levando pra casa. Ainda não. Naquele momento, ainda precisa ficar lá com os outros cuidados. E participativa também a para o gente próprio bebê, né? Nós temos interações aí, É mas que- não, pode eu formular acho que a pergunta? Não, vamos para a participação, É? porque eu tenho uma Pergunta boa pro aí? doutor, né? Aí eu já bem, fico pergunta. curiosa, mas não tem problema. Vai lá, É? na tela você aqui com a gente. Quem vai falar com a gente é a Fabiana. Que história mais linda da Débora, eu também achei, e do bebê dela. Ouvindo e vendo tudo, me emocionei bastante, pois vivenciei tudo isso com meu filho. Hoje ele tem 3 anos, é um milagre. E a Fabiana tem ali a fotinha ali, ó, com o filho, né? E eu acho que tá gestante, é isso? Tá lá, tá gestante ali na fotinha. Que legal, né? Porque, de fato, né, quando a gente ouve a história do outro, a gente consegue se colocar, reviver e entender que a nossa vida, muitas vezes, foi colocada nas mãos de profissionais competentes e que Deus agiu através
desses profissionais, né, pastor? Eu queria te perguntar, doutor, se cada UTI, em cada hospital, tem uma política de acesso, né? E como é importante que o pai entenda esse processo, até do contato, existe uma política geral, ele pode ter o contato com o bebê, como que isso faz? E para ele entender essas limitações em determinados momentos, para que o tratamento flua da melhor maneira. Isso, é assim. Com a época da pandemia, lógico, né, algumas estruturas foram um pouco mudadas, porque a gente não podia ter livre trânsito pela UTI ou até pelos hospitais. Agora, ainda bem, diminuindo a pandemia, ainda continuam algumas restrições, mas a maioria das UTIs não estão mais com essas restrições tão rígidas. Então, assim, em algumas UTIs, o pai e a mãe podem ficar em algum período menor, né? Normalmente o pai ele não tem esse fluxo totalmente liberado, justamente porque tem mãe que está amamentando, às vezes a gente acaba poupando às vezes um pouco, mas a mãe normalmente ela tem um período maior estendido, ela está ali todo o tempo, sempre pai e mãe, no horário da visita, que é o horário do boletim médico, são sempre os dois presentes, a maioria das UTIs. A mãe, esse período mais estendido, ela vai estar lá para poder participar dos cuidados com o bebê. Mas meu bebê ele não está tendo cuidado, ele ainda não pode vir para o colo, ele é muito pequenininho, ele está entubado, não tem problema, a sua presença está ali, é a presença sua, é a sua voz, é o seu toque. Mas hoje eu não posso tocar no meu bebê. Tá, mas um dia você vai poder ainda. Hoje eu ainda não posso pegar meu bebê. E aí também uma dúvida, né? Algumas mães podem estar assistindo. Mas na UTI onde meu bebê ele está internado, não tem o cuidado da mãe canguru. O que é a mãe canguru? A gente deixa a mãe mais próxima e o canguru nada mais é do que o canguruzinho mesmo. A gente coloca aquele avental na mãe e o bebê fica próximo. Algumas UTIs não têm estrutura física para fazer isso. E isso que eu ia lhe perguntar, doutor. Em termos de estrutura, tem gente que tem UTI, mas não tem neonatal. E há uma diferença nisso, porque a gente vê muito nos noticiários, aqui não tem UTI neonatal, mas o que seria? Porque o senhor falou de uma equipe multi, não são só equipamentos, né? Mas é uma estrutura que recebe. O que seria essa estrutura diferente de uma outra UTI que recebe adultos e tudo mais? Isso é assim, a gente tem 3 tipos, né, de UTI normalmente, lógico, tem outros subtipos, mas basicamente seria a UTI neonatal, a UTI pediátrica e a UTI adulto. O que a gente viu e que houve muito mais falar, acaba sendo das UTIs adultos, né? Ainda mais agora por causa dessas últimas notícias, mas a gente no hospital tem a UTI neonatal e UTI pediátrica em alguns. Não são todos os hospitais que têm UTI neonatal, não são todos os hospitais que têm UTI pediátrica. UTI neonatal seria o bebê até 28 dias, né? Que aí iriam internar bebês internos que nascem, e a UTI pediátrica, crianças maiores, bebês externos. A equipe que você perguntou é o que às vezes pode ser o maior agravante. Porque não é simplesmente você ter uma unidade, ter uma incubadora e um médico. Não, a gente precisa de equipe de enfermagem especializada, equipe de técnicos de enfermagem especializada, equipe de fisioterapia especializada, equipe de fonoaudiologia especializada, equipe de psicologia especializada, equipe de nutrição especializada, equipe de farmácia especializada. Então, assim, é muita gente envolvida. Fora isso, tem as outras áreas de apoio, é que a gente chama. Então, tem os exames, né, especializados, então provavelmente um bebê pequeno vai precisar de um exame do coração, vai precisar de um exame da cabecinha, precisa de um exame do ouvido, precisa de um exame do pezinho, precisa de outros exames que normalmente são mais específicos. Então, assim, não é simplesmente ter só um incubador e um médico, não. Precisa de uma estrutura, um time inteiro e um time 24/7, porque é todo período, todo ali acontecendo. Pensa, para uma mãe ordenhar um leite, o tanto de gente que tem ali envolvido, né? É a sala da ordenha, é a técnica que está auxiliando, é quem vai pegar esse leite, levar para o lactário, quem vai preparar esse leite, quem vai separar esse leite, quem vai levar esse leite para dentro da UTI, quem vai identificar o leite, né? Porque o leite que a mãe ordenha, com raras exceções que ela vai doar, normalmente é o próprio leite da mãe, o próprio leite que é ofertado para o bebê. E ele tem um tempo de validade, tem que ser conservado numa temperatura ideal. Eu lembro de ter feito essa doação. Lembro de ter feito essa doação quando eu tive a Isabela e a Esther, tinha muito leite. E aí eu doava para um hospital que tinha UTI neonatal, justamente para ofertar para esses bebês, né? E isso é muito importante, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Nós vamos chamar a gente aqui ou nós vamos para o intervalo, produção? Bora para o intervalo, então. É rápido esse intervalo, fica aí com a gente. Ainda tem aí espaço para sua pergunta, para sua dúvida aqui com o pediatra. É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui na programação e fazendo esse balanço, né?
A gente muitas vezes para no trânsito e fala pra uma pessoa assim que cortou a tua frente e tal, né, baixo o vidro, você está pensando, você está falando com quem, né? E quando a gente vê uma situação de um bebê, a fragilidade humana, né, que você, inclusive, não recebeu o nome, você não escolheu o teu nome, né? Você pegou e recebeu o nome de alguém, você teve que aprender a andar e tal. Nesse momento também a gente mostra o quanto somos frágeis e a gente leva a vida como se, não, como hoje, que tem que comer. E esse negócio de exercício é para quem está fazendo aí youtuber, né? E a gente leva a nossa vida como se fôssemos eternos, né? Um dia, se Deus quiser, seremos, né, em Cristo Jesus, mas enquanto isso, esse templo aqui, essa fragilidade começou ali, tem que ser cuidada aos mínimos detalhes. E outra, nós temos que ter um olhar para o ser humano nessa integralidade. Eu pergunto para você em questões especiais. Você sabe que a gente tem uma linha espiritual aqui na Novo Tempo, um programa que fala de muitas questões psicológicas, mas eu pergunto para você, como é que está a sua linha física aí? Como é que está a tua alimentação? Como tá? E outra, não estou apontando o dedo para você, porque quando eu apontava o dedo para mim, aí que eu não tinha vontade não. Então não é assim que você vai discipular um estilo de vida, mas algo leve como essa revista que eu estou dando para você aqui, ó. Fique leve, né? Se tem alguém que é preocupado com a sua saúde e a integralidade do ser, é Jesus. Ele te vê por total, e quer você bem sim, quer você com os hormônios em dia, quer você com o coração em dia, com um sorriso, você caminhando, e respeita as suas limitações, cada um tem um jeito, cada um tem um exercício, vá ao médico, vê como é que está, faça exames. E outra, ele deixou aqui remédios naturais, o sol, vitamina D, aqui nessa revista tem questões psicológicas, excesso de passado, excesso de futuro, ansiedade, depressão, e tem a questão primordial, né, que é a espiritualidade. Cris, mas me diz uma coisa, menino, esse conteúdo lindo dessa revista aqui, Fique Leve, princípios aqui especiais, custa quanto? 10 parcelinhas de nada. Você não vai pagar nada. E não é aquele negócio que chega aqui, aí depois liga, não, é ter uma taxinha só de R$200, não tem taxa nenhuma. Você não paga nem a postagem, tá bom? E outra, você vai ter a oportunidade de fazer parte de uma escola. É uma escola bíblica aqui da Novo Tempo, que tem 1.600.000 alunos que estudam de graça vários temas. Isso mesmo, você vai fazer parte de um time especial, você vai ser um aluno da escola, aqui da Novo Tempo. Gostou? Não, Cris, eu vou me matricular, é agora, nego. Vamos lá então, 0 operadora 12 2127 3121. Liga agora, vai ter alguém para te atender, vai fazer um cadastro e vai enviar pelo correio. Se você preferir que você manda aqui na nossa tarde, você pode pedir a sua revista Fique Leve nesse WhatsApp aqui, DDD 12 98244 4449. Fique leve. E agora, nesse momento, voltando ao nosso tema especial, Cris, eu quero saber dos meus direitos. Tem um plano de saúde, agora eu nem sabia que tinha que pensar nesses detalhes. Eu, Carol, a gente estava batendo papo aqui, que a gente, a partir de agora, a gente vai ter que visitar o hospital para saber das coisas. Mas a gente tem um advogado que é prata da casa e vai tirar todas as dúvidas. Não é verdade, Carol? Com certeza. Está conectado aqui com a gente o Dr. Luca Reis. Ele é advogado especialista em direito da saúde e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo da UTI. Boa tarde, Luca. Boa tarde, tudo bem com vocês? É mais um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço e levar conhecimento para o público de casa aí. Sigo à disposição. Obrigada. Vamos colocar então na tela a nossa primeira carteira para que você entenda quais são os direitos aí da mamãe e do papai que está passando por essa situação tão difícil. E a nossa primeira pergunta é a seguinte, Luca. Olha, a gestante que ainda cumpre carência tem direito à cobertura em caso de bebê prematuro, de um parto prematuro? E explica pra gente o que seria essa carência, né? Porque pode ser que quem esteja em casa fala, ué, mas que será essa carência? Que significa que ela não tem direito de... Claro, vamos lá então, Carol. É o seguinte, como é que funciona? Geralmente aqui no meu escritório, as mamães quando, percebem que vão ter um filho dali a 7, 8 meses e tal, o que elas fazem? Elas imediatamente contratam um plano de saúde para ter ali o seu parto resguardado depois, que foi contratado. Só que tem aquelas cláusulas miudinhas e a lei permite que o plano de saúde coloque uma carência de 300 dias, para que a gestante fique dentro do contrato, porém sem a cobertura. Essa é a carência. Você fica dentro de um contrato de plano de saúde pagando, mas não pode usá-lo. Isso quer dizer que a mamãe não vai ter, a cobertura do parto em caso de urgência? Não. Isso não influencia em nada. Digamos que lá pelo 6º, 7º mês, de forma infeliz, essa gestante tenha que dar à luz num parto prematuro. A lei dos planos de saúde, lá no artigo 35, garante sim
para que a mamãe tenha a cobertura integral deste parto prematuro. Qualquer complicação gestacional que coloque em risco a vida da gestante ou a vida da criança tem que ser imediatamente coberto pelo plano de saúde. Então, esse aí é um direito integral aí dessa mãe, viu? Então, você fica tranquila se tiver alguma situação, mas, meu pai amado, e agora é a carência e o tempo para chegar o momento de eu ter esse bebê. Pronto, agora aconteceu antes da hora, não tem problema, este é o seu direito, você pode buscar essa informação. Na tela, nossa próxima pergunta, o advogado está aqui para responder as nossas dúvidas em relação a essa situação aí. E agora tem uma segunda pergunta. Olha, o hospital ele pode impedir a visita do pai ou da mãe do bebê à unidade neonatal em algum horário do dia? Ou seja, tem um horário específico para a visita, é este horário que os pais podem acessar o hospital ou não? Está dentro do direito dele. Vamos lá, Carol. É o seguinte, se a gente for levar a ferro e a fogo, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, permite que se tenha um acompanhante, né, indefinidamente, para que essa criança tenha ali uma assistência durante o período de UTI neonatal. Porém, nós estamos vivendo um período ainda de pandemia, certo? Então, muitas vezes, o hospital pode colocar alguns tipos de protocolos, pedir algum exame recente que o pai ou a mãe tenham feito para que dê negativo com relação à Covid. Então, há alguns protocolos, mas o hospital, de forma alguma, ele pode barrar, né, a visita ou o acompanhamento integral, né, caso seja permitido pelo hospital, dessa criança que esteja em UTI neonatal. Então, são acordos, né, que podem ser feitos com o hospital, né, e com certeza, né, todo profissional aí sério, ele com certeza vai levar em consideração a saúde do bebê e também a condição emocional desta mãe, desta família que está passando por uma situação complexa, né? Mais uma pergunta na tela. Estou resolvendo as suas dúvidas aí? Carol, era exatamente isso que eu queria perguntar. Pronto, está resolvido aqui. Na tela, sua próxima dúvida em relação a essa situação. Olha, e se o bebê tem algum problema congênito ou em decorrência do parto, isso entra como uma doença ou lesão pré-existente no ato da inclusão do plano de saúde familiar? Então, só para você ter uma ideia, né? Quando você contrata um plano de saúde, se você tiver um problema ali que foi escondido, que você não avisou que tinha esse problema, aí pode ser que ele não entre para ser resolvido, cuidado, avaliado ali durante... coberto, na verdade, a palavra é a cobertura, né, do plano. E aí? Entra como pré-existência? Vamos lá, Carol. Foi muito importante o ponto que você citou. Nós aqui, adultos, né, quando a gente vai contratar um plano de saúde, a gente tem que informar para o plano de saúde se nós temos ou não uma doença, lesão pré-existente. Por exemplo, eu aqui, óbvio, eu tenho miopia e eu uso óculos, então eu teria que colocar ali como doença e lesão pré-existente. Só que na criança é diferente, num bebê que nem nasceu ainda. Digamos que a mamãe descubra ali entre o 6º e o 7º mês que a criança, infelizmente, tem uma doença congênita, dentro do útero ainda. A operadora de plano de saúde não pode, né? Isso é um entendimento que a lei diz, que o plano de saúde não pode colocar doença e lesão pré-existente para essa criança, mesmo que ela ainda nem tenha nascido e mesmo que ela nem esteja ainda para poder se filiar a um contrato de plano de saúde. Então, a regra que vale para os adultos é totalmente diferente da regra que vale para uma criança que nem ainda nasceu. Então, lá na súmula 25 da ANS, a gente tem um entendimento que a lei diz, não se pode cobrar, né, a carência de doença e lesão pré-existente para a criança, desde que a inscrição dela seja feita em 30 dias no plano de saúde do pai ou da mãe, né? Então, a gente tem esse prazinho ainda, que ele é uma casquinha de banana e já aconteceu aqui no meu escritório. Eita, nasceu o bebê, corra para resolver essa situação aí. Tem pai que vai demorando, vai enrolando, tá ali com dificuldade na UTI, aí não registra, aí daqui a pouco não entra no plano. Corre atrás dessa informação que é muito importante. 30 dias após o nascimento do bebê aí, para que ele entre no plano e siga essa carência. Vai lá, na tela, mais uma pergunta aqui da nossa produção e quem sabe esteja tirando as suas dúvidas aí. Tomara que esteja tirando suas dúvidas aí. Mas a próxima pergunta. Olha só, por acaso o plano, ele pode interromper a cobertura dos tratamentos de um bebê internado em UTI neonatal por ele não ter sido incluído no plano familiar, independente da gravidade do estado de saúde deste pequeno? E aí a gente entra nessa dica última que você falou aí ou não? A mãe já está com medo ali, 30 dias, é isso?
Vamos lá, Carol. A lei, obviamente, ela é um pouco flexível, né? O entendimento da justiça sobre a lei, ela é um pouco flexível em casos que fogem ali à regra. Em exceção, a gente pode imaginar a aflição do pai e de uma mãe que tem uma criança numa UTI neonatal internada por algum tempo e não consegue ali fazer o registro dessa criança, não tem cabeça, não tem algum familiar por perto que possa fazer a inscrição ali no plano de saúde. E exatamente por isso, o STJ, né, que é o nosso segundo Tribunal Superior aqui no país, ele entende o seguinte, que não há como o plano de saúde impor uma limitação de tempo para uma internação. O médico e, obviamente, o paciente não tem condições de dizer que aquela internação vai durar ali 15, 20, 30, 40 dias. Então, quando a criança nasce, por isso que a lei fala, em 30 dias, se o pai não inscrever, se o pai ou a mãe não inscrever a criança dentro de 30 dias, pode haver a cobrança de carência. Neste vácuo temporal entre a data do nascimento da criança e 30 dias, a criança está coberta dentro do plano de saúde. Mesmo que a internação ultrapasse esses 30 dias, é entendimento que não se pode cortar nenhum tipo de direito à internação, limitação, fazer transferências, enfim. É direito da criança de ficar dentro da UTI neonatal. É isso, dúvidas tiradas aqui, ó, na ponta da lei com o Dr. Luca Reis aí, tirando todas as suas dúvidas em relação a essa situação. E eu quero agradecer o Luca aqui, eu acho que acabaram as cartelas, de acordo aqui com a minha pesquisa aqui, e eu quero deixar já as redes sociais dele, para que você consiga acompanhar aqui os conteúdos que ele produz ali. Obrigada, Luca, mais uma vez, foi excelente sua participação aqui para nós. Obrigado, Carol. Se eu puder pontuar só mais uma coisinha que eu queria fazer em 30 segundos aqui. Lembra aquilo que a gente falou sobre data de nascimento? A lei fala em nascimento. Então, um exemplo, hoje é dia 1º de outubro, dia 1. Nasceu hoje a criança. O pai ou a mãe só vai registrar essa criança lá na semana que vem, lá no dia 5. O prazo de 30 dias é contado do nascimento, não é do registro. Então, se você levar ali a certidão de nascimento no plano de saúde lá no dia 5 de outubro e você achar que você tem até o dia 5 de novembro, você não tem. É do dia 1 ao dia 1. Então, é contado do nascimento e não do registro, hein? Atenção, atenção. Obrigada, viu? Dica valiosa aqui. E o brasileiro que gosta de deixar para a última hora, você imagina? Por causa de 5 dias, você perdeu uma oportunidade aí de manter seu filho nessa cobertura. Luca, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a vocês, Cris e Carol, estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês aí em casa. Valeu, bora sentar. E o pessoal de casa, com certeza, tem dúvidas aí, tá perguntando, se informando. E a gente está aqui para isso, né? Verdade, já teve um amparo aí, você já ficou sabendo das novidades aqui no Novo Tempo, agora tem consulta da área ali de direito, para saber seus direitos. E aqui você tem um médico formidável, sua pergunta na tela, para você participar, interagir. É ficha dourada. Pastor, é a Conceição. Eu tenho um filho surdo que casou com uma moça também surda. Ela engravidou e o bebê nasceu de 6 meses. Ele tinha 1,70 kg e ficou na incubadora por 3 meses. Foi uma experiência de crescimento para nós e fez com que aumentasse a nossa fé. Foram meses bem complicados, mas também de muito amor e esperança. Hoje, a Valentina tem 4 anos e é uma bênção em nossas vidas. Somos muito agradecidos a Deus por esse presente. Uma Olha descrição... eu fico imaginando, doutor, esse período, né, do relacionamento, né, assim, que existe, dessa equipe médica, da experiência, a descrição que ela fez, né? A experiência que a família tem com todo esse processo. O que não deve mexer com, né, com a visão da vida, o valor da vida? Que percepções você tem? A gente vira parte da família. A gente vira parte. Tanto é que depois, quando os pacientes eles ficam muito mais tempo internados, a gente acaba acompanhando, né? Ainda bem que agora tem as mídias sociais que facilitam, mas a gente acaba acompanhando. Alguns deles continuam acompanhando com a gente no consultório, eu tenho um paciente que continua acompanhando no consultório, mas os que às vezes não têm oportunidade de acompanhar, mas aí a gente sempre acaba mantendo. E aí a gente vira parte da família, porque pensa, né, esse relato. Nasceu com 6 meses, teve alta depois de 3. Então, quer dizer, esses 3 meses, que é o tempo que deveria ficar dentro da barriga, ele acabou ficando dentro da UTI. Então, acabou tendo alta com os 9 meses, que seria o tempo que ele iria nascer. Imagina nesses 3 meses como que não foi, ainda mais a família
pelo que ela relatou, acho que o pai e a mãe, né, eram surdos, né? Sim. Então, não é todo mundo que tem habilidade, às vezes, né, para poder conversar, às vezes não é todo mundo que domina a língua de sinais, mas a gente quebra o galho, né? Então, escreve se tem dúvida, né? Quem não consegue se comunicar, escreve. A gente já teve também paciente que tinha deficiência auditiva e aí não era todo mundo que falava e, às vezes, até os termos médicos, né, também às vezes acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas é papel e caneta e vamos anotando, traz alguém que fale, traz alguém que ajuda, porque todo mundo ali tem que esclarecer a dúvida, né? Se precisa ser escrito. Deixa eu aproveitar nessa questão da dúvida. A minha formação é teologia, eu fui pastor de comunidade, de igreja e sempre fiz muitas visitas a hospitais, inclusive, né, com bebezinhos em quadro, assim, nesse quadro de prematuro, numa UTI neonatal, e a gente precisa desenvolver a sensibilidade. Uma das coisas que eu percebi, assim, sempre, é quando você faz uma visita e te impressiona os aparelhos que estão colocados ali, né? Eu sempre ficava imaginando os pais fazendo essa leitura, né? Qual o trabalho que você faz para que uma família olhe aquele serzinho ali, né, com, né, muitos aparelhos, para ele entender como é que se trabalha emocionalmente, para ele entender o que está acontecendo ali e que aquilo vai impactá-lo, mas que ele absorva, entenda que esse é um trabalho médico. Eu sempre olho, doutor, assim, eu acredito na existência de Deus e de Deus capacitando o ser humano para aliviar o sofrimento, né? Então, Deus usando o médico, usando a tecnologia para isso. Como é que se trabalha isso? Isso é realmente difícil e não tem que achar que ninguém vai ficar assustado, porque fica. Né? A mãe espera ver o bebê junto com ela e por algum motivo ele foi para UTI. Ou é um bebezinho muito pequenininho, prematuro, ou por outros motivos foi. O que eu acho que tem? Perguntar e a gente da equipe esclarecer. Então a gente chega, assusta. Tem uma tela grande em cima, já tem uma incubadora, fio para um lado, fio para o outro, aparelho de um lado, aparelho do outro, luz em cima, luz diferente, muda a luz, né? Tem muito procedimento ali. O barulho, aqueles... Barulho, apita o tempo inteiro. O que está apitando? Eu acho que um modo para a família que está lá e a mãe que está lá todo dia, fica lá o período todo, é esclarecer. Por quê? Quando ela souber o que cada aparelho ali funciona, né? Esse aparelho é para ver o batimento do coração. Esse aparelho é para ver como que ele está respirando. Esse aparelho é o que está fazendo ele respirar nesse momento. Isso é o que está passando a dietinha dele. Isso é o que está fazendo o coração. Ah, o bebê piorou. Nossa, aí chega lá, tem aquele tanto de medicação de bomba, né? Parece. Fica de um lado, fica do outro. Nossa, mas o bebê piorou, porque às vezes as mães, elas ficam muito associadas. Ah, ontem tinha 2, hoje tem 3. Nossa, ele piorou. Pode ser que tenha piorado, mas pode ser que não. Então, se ela sabe que ali é onde está correndo a medicação, ali que está correndo, às vezes, alguma medicação que é para fazer o rim funcionar melhor, o coração funcionar melhor, a cabecinha não sangrar, ele respirar melhor, ela tem que perguntar. E se a gente já conseguir entender essa angústia e explicar, fica mais fácil, porque aí o pai sabe direitinho tudo que tem ali, a mãe sabe direitinho o que ela tem que se preocupar do barulho, o que não tem que se preocupar, o que é um barulho normal, né? Se tudo for como tem que ser, barulho nunca é algo normal, né? Porque a gente programa os alarmes justamente para a gente poder chamar atenção por alguma coisa. Às vezes, sai do pezinho do bebê e aí acaba pitando, então às vezes é só recolocar. Tudo isso daí acontece. Então, se a mãe está tranquila e ela sabe para que serve, ela está ali participando, né? Então, olha, soltou do pezinho do bebê. Ela sabe que soltou. Não é o cardio, né? Não é o coração, né? Respirador. Isso. Né? Porque apitou um barulho na minha cabeça. É isso aí. O coração é respiração. É isso mesmo. Ai, meu Deus, chama o médico, chama todo mundo. Pode parar tudo que vocês estão fazendo aqui. Olha, ninguém quer ter uma mãe dessa aqui no hospital, não. Deus me ajude. Vamos juntos aqui. É o seguinte, olha, se você está passando por isso, quer compartilhar sua experiência com a gente, manda pra gente aqui. Você sabe que as suas dúvidas, com certeza, podem inspirar outras pessoas. Rapidinho, intervalo, e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e já a gente vai ter a sua pergunta, mas agora a gente vai fazer viagem, meu querido. E aí, partiu, é o quadro do Lucas e agora é Minas Gerais, Diamantina. Você confere aqui no Entre Família, pode rodar. Não tive escolha. Precisei começar o episódio de hoje com imagens lá do alto do Centro Histórico de Diamantina.
Cada rua, cada casa, cada esquina é uma história diferente que vamos conhecer pertinho, pertinho. E aí, partiu? Olha só, se você ligou Diamantina a Diamante, eu quero dizer que você está super certo, viu? Fundada em 1713, Diamantina foi conhecida como o maior local de extração de diamantes e começou a ganhar visibilidade, toda a sua importância em 1729, quando foi encontrado diamantes por aqui. Daí em diante só começou a crescer e crescer, e era tanta riqueza por aqui que ficou conhecido como a maior lavra de diamantes do mundo ocidental. E é claro que esse lugar tem muito para oferecer, tem muita história, é o que a gente vai mostrar para você ao longo da reportagem de hoje. Bora lá. Como eu contei, Diamantina é uma cidade que respira história. Imagina só andar por essas ruas, becos e ter a noção do que rolou aqui há anos. E olha, se você achou tudo meio antigo, o que eu tenho a dizer é o seguinte: ainda bem que tudo está do mesmo jeito. É que é lei por aqui, nada pode ser modificado. Até mesmo as cores das casas, prédios, tudo é documentado. Não é só por conta de manter a tradição da cidade, mas é que Diamantina recebeu o título da Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, isso lá em 1999. Por isso rodei cada canto e vi tudo muito diferente para quem veio de São Paulo, mas eu não fui o único. Ali mesmo no centro eu encontrei um grupo de ciclistas conhecendo a cidade em cima de uma bike. Andando um pouco mais por essas ruas históricas, eu me deparei com um casarão que sua cor se misturava com o azul do céu e o branco das nuvens. Vocês estão vendo, né? E olha só, esse aqui é só um dos cartões postais da cidade, é o passadiço da Casa da Glória, que já funcionou como orfanato, também já foi como uma escola feminina, até por isso esse passadiço aqui foi construído para que elas tivessem acesso de um casarão ao outro sem ter que passar aqui pela rua. Hoje ele pertence à Universidade Federal de Minas Gerais, que expõe obras, objetos históricos e também ao Instituto Geológico. Mas é claro que Diamantina tem muito para oferecer, muito para mostrar, e é claro que você vem comigo, bora lá! E saindo do centro histórico, eu fui conhecer uma vila boa para visitar e querer passar dias e dias por ali. E é exatamente isso que você está vendo. E como Diamantina é história em cada canto, a Vila Biribiri não seria diferente, né? Olha só, que lugar incrível, né, pessoal? Ainda bem que ele resistiu ao tempo. Quando ele começou a ser idealizado, a ideia era realmente ter uma fábrica que realmente funcionou. A ideia foi gerar empregos para os mais necessitados. E tudo aconteceu, foi comprado maquinário vindo dos Estados Unidos, chegou até o Rio de Janeiro de navio, depois seguiu de trem até Juiz de Fora, depois veio de carro de boi até aqui, e até que no dia 6 de janeiro de 1877 começaram as atividades dessa fábrica têxtil. Só que em 1954, uma outra empresa acabou comprando tudo por aqui e seguiu com as atividades. Só que ela durou apenas mais 19 anos e por conta do local físico, difícil acesso, resolveram encerrar as atividades. Daí em diante, eles pensaram, peraí, vamos continuar com o local, mantiveram o prédio da fábrica e tanto essa vila aqui, que é realmente o destino de muitos turistas. Eles fazem questão de vir para cá conhecer, tem restaurante por aqui, essas casas moram realmente algumas pessoas, inclusive daquela época. Ou seja, eu vim para cá conhecer e, claro, mostrar para você. Eu, muito curioso, fui até o lado da fábrica, mas estava fechado. Até tentei ver algo, mas não deu muito certo, viu? Voltei lá pra vila, que é encantadora. E sabe quem eu encontrei por lá? Sim, aquele grupo de ciclistas que estava no centro histórico. Aí eu fui falar com eles e descobri que todos os passeios são em cima de uma bike. Pessoal, é o seguinte, eu vim pra cá pra conhecer, tô super gostando também de Diamantina, gravei um pouco na região, encontrei com vocês de manhãzinha lá na praça. Agora eu quero saber o seguinte de vocês, fazendo esse pedal por aí, o que vocês estão achando todo esse lugar aqui, toda essa beleza, essa parte histórica aqui da cidade? Maravilha, é uma bênção de Deus. Nossa, Diamantina é tudo de bom, cara. Estamos amando. E esse aqui é um outro ponto que realmente os turistas fazem questão de vir conhecer realmente, em toda a parte histórica daqui também, essa vila. Qual foi a impressão? Pelo que eu vi, vocês fizeram um lanche por aqui, meio que almoçaram, tudo. Como é que foi essa experiência aqui, nesse lugar que tem tanto tempo?
Pois então, a gente veio aqui com a logística. É uma empresa de Brasília e ela nos leva a todas as serras importantes que tem. Já fomos a Diamantina, a Serra da Diamantina e agora estamos aqui. Cara, estamos amando. Não tem, olha, as cachoeiras daqui são maravilhosas. Olha, perfeita. Maravilhoso, porque a gente acessa lugares que as pessoas não vão, ou mesmo se for correndo, ou a pé, trilha, a gente vai de um outro jeito, mas é uma delícia. A gente tem visitado cachoeiras deslumbrantes aqui. E o passeio, as trilhas de passeio de bike, é tudo que a gente gosta, né? Então, muito bom. E tem como enjoar de tudo isso? É paisagem, são os moradores que sempre gostam de um dedinho de prosa, é a cultura, a sua rica história. É o jeitinho mineiro que já está deixando saudade, mas para superar tudo isso, só acompanhando o próximo episódio do quadro. Mas e aí, partiu? Partiu com certeza, meu querido! Ô, delícia! O pastor aqui. Eu tô achando que eu vou incluir isso aqui na minha agenda de viagens. E eu tenho lugar pra criança brincar? Bora. Conhecer Diamantina. É isso! Não é longe não, daqui não, né? É longe não. O que tá faltando aqui com a gente, desculpa, doutor, se quiser se incluir, tá convidado. Tinha que fazer umas viagens em grupo aqui, né? Verdade. Fazer um negócio à parte. Aqui vai Patrícia, turma dentro de família. Verdade. Sei também. Como é que é isso aí? Me explica depois melhor. É bom que dá griteiro com as criançadas, é isso aí. Eu vou ver se nesse convite o Cris vai. Porque eu já fiz um monte. É porque ele mesmo tá fazendo, aí ele vai. Ele tá fazendo aí. Mas até eu vou. Faça o convite pra mim. Até eu vou. Faça o convite pra mim. Porque eu já viajei com o Cris, com o Davi, com todo mundo. amigo. A minha declaração é a seguinte: se combinar, eu vou, mas tomara que não dê. Nossa amizade. Não, brincadeira, mas eu já viajei com o Cris, com as crianças, com a Silvia, com as crianças, furdúncio, cachorro. Só faltou eu levar o Alex. Eu tô precisando conquistá-lo. Eu tô precisando conquistá-lo. O senhor já me conquistou, o senhor tem amizade no meu coração, você sabe disso. Eu não sei, não. Aqui. Amor é o que o amor faz, né? A prática, o dia a dia. Vocês estão de conversa. Vai lá. Você aí na tela. Quando um melhor, o outro pior. Parece que piorou. Na tela, você aqui com a gente. Quem vai falar agora, pastor, é Elaine Breyer. Meu filho nasceu prematuro de 7 meses e ficou 1 mês em UTI incubadora. O mais difícil é você ir para casa, tá aí, doutor, ó, sem levar seu filho, aquilo que você falou, né? Ficar o dia inteiro no hospital e poder vê-lo apenas por alguns minutos. Foi uma experiência dura. Até hoje eu fico mal quando ouço em reportagens o som dos aparelhos de UTI. Gerou um trauma, né? Gerou um trauma. Isso marca. Porque voltar para casa sem o bebê é algo assim... Isso, é assim. O que a gente precisa entender é se a mãe, por algum motivo, ela tem a expectativa, no caso dela, nasceu 2 meses antes, né? Esses 2 meses ela não estava preparada. Então, nasceu. Tudo bem. Ela não levou o bebê para casa. Ela também mencionou que ela ficou pouco tempo. Por algum motivo, essa UTI não deixava ela ficar muito tempo, né? Ela foi para casa, mas pensa que o bebê lá está sendo cuidado, que tem uma equipe inteira para cuidar dele. E ela pode ir visitar o tempinho que se nesse caso ela não pôde ficar muito tempo, ela soube, participou e tudo mais, aos pouquinhos ela vai melhorando um pouquinho dessa angústia. Mas é angustiante? É angustiante. A família inteira acaba se modificando, sim. A gente tem que aceitar e tem que acolher a família. Porque não tem como falar que não é difícil a mãe achar, quer dizer, a equipe achar que a mãe está indo para casa sem o bebê é normal. Não, não é normal. A mãe foi para ganhar o filho e ela quer levar o filho. Não quer ir embora e deixar o bebê lá na UTI. Tem mãe Agora, que doutor, o senhor deve ter pego mães diferentes, né? Porque o mesmo processo, quase o mesmo problema, e aí que a gente vê que cada um tem um jeito diferente de pegar reações diferentes, né? Isso, e aí a gente tem que pensar, né? Que experiência esse bebê está causando para a família. Cada família vai receber de uma maneira e cada família tem um aprendizado nisso. Então, cada bebê evolui de uma maneira? Sim, evolui de uma maneira, porque cada doença é uma doença, cada patologia é uma patologia, cada condição é uma condição. Mas tudo deve ter alguma explicação do porquê que esse bebê está desenvolvendo diferente e o porquê essa família está aceitando essa experiência diferente. Eu acho que se todo mundo pensar dessa forma, lógico, isso não é para justificar qualquer coisa que aconteça. Mas se a gente pensar que tem um momento especial e cada família está passando por esse momento,
aí eu acho que fica tudo mais leve, eu acho que todo mundo transforma mais leve, o pai fica mais leve, a mãe fica mais leve, os avós ficam mais leve, todo mundo fica mais leve, e aí a chance de dar certo o tratamento é bem maior. Eu acho muito, muito importante. Ontem eu estava conversando com a minha irmã mais velha, que passou por uma situação complexa, a gente tem se falado muito, e ela falou uma frase que eu achei interessantíssima. Ela disse, olha, nós temos que nos habituar a comemorar, celebrar as vitórias, as conquistas na vida, e também nos habituar a nos preparar para as dificuldades, porque tanto as conquistas e as alegrias quanto as dificuldades são duas situações certas na vida. Elas vão vir. Quão preparado você está para receber alegrias, porque às vezes você não é preparado para isso, tanto levou da vida que não está preparado. E quão preparado você está para receber as dificuldades também com esse espírito de gratidão. Eu acho que é muito forte, né? É simples, mas eu achei bem complexo e profundo aquilo que ela falou. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse finalzinho de programa, que a gente vai se despedindo, deixar que você tenha o coração aquecido pelas conquistas que você abraçou até aqui e preparado para aquilo que pode vir, com certeza virá, de momentos difíceis. E eu quero agradecer, Obrigado. Walter. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu acho que falta uma coisinha que não teve pergunta, eu até achei, por isso que eu não tinha falado antes. As mães, elas têm muito associado ao ato de amamentar. Isso é muito forte. E o que eu acho que vale a pena a gente falar? O que eu sempre falo para as mães, às vezes elas falam, doutor, mas eu não tenho leite para poder amamentar meu filho. Aí eu respondo, mas você tem amor. Você tendo amor é o que precisa. Legal. Não é só o leite, né? Então, o leite é importante, sim. Mas você tem o amor. Se nesse momento, por algum motivo, você não tem leite, não se preocupa. O bebê está sentindo seu amor. E isso vai ser bom para ele. Excelente, excelente. Um abraço para essa Tinha mãe ali que mãe. estava agora com o coração na mão, assim, olha, eu não estou nem amamentando, mas com esse amor todo fica bom demais. Agora, além do doutor, a gente tem um recado especial de onde tem amor, que é a palavra de Deus, né, pastor? Exatamente. Que Deus continue te abençoando muito e te dando essa sensibilidade que é perceptível, perceptível. Eu quero relembrar, é que eu não combinei com a Patrícia, né, com a diretora, e eu nem sabia, se você sabia que a gente estava falando, eu lembrei de uma música que eu gosto muito, do pastor Fernando Iglesias, O Deus que eu conheço. Lembra dessa música? Não, né? Lembro, mas não cantei, pastor, mas não, é linda. né? Mas um dia você vai preparar. Eu quero ler uma frase. Eu não sei qual é o Deus que você conhece, tá? Mas eu quero ler uma aqui. O Deus que eu conheço, ele deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício e abre os seus braços para salvar quem quiser. O Deus que eu conheço não é o Deus distante que às vezes a gente tem de influência grega, né? O Deus que não sente, o Deus que não sabe a dor. O Deus que eu conheço é o Deus que tem proximidade. É o Deus que sente o que a gente sente. Às vezes a gente tem até medo de imaginar esse Deus, né? O Deus que sente o que eu sinto, o Deus que sofre o que eu sofro. Esse é o Deus que eu conheço. E talvez nós estamos falando para você, neste momento, a gente viu vários que recordaram, né, momentos difíceis, mas a gente está falando para você que está passando por um momento difícil. Eu não sei qual será o desfecho dessa história, mas uma coisa eu sei, o Deus que eu conheço está sentindo o que você sente, qual seja a sua dor. E eu relembro que está no Salmo 12, socorro, Senhor, porque não há pessoas piedosas, diz o salmista. E lá no verso 5 ele diz assim, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, diz o Senhor, eu me levantarei agora e porei a salvo a quem por isso suspira. Você está sofrendo? Geme, sofre com isso. O Senhor é o Deus que sente e Ele está perto de você. Você não está sozinho. Se você tem que voltar para casa sem o seu bebê no colo, esse Deus te acompanha.
E amanhã ele está ali com você de novo. E ele está com o seu bebezinho, tá? Ele está lá, cuidando, ali na UTI, dando sabedoria para toda aquela equipe. Sinta-se acolhido pelo Senhor. Obrigada, pastor. É isso. Tá acabando aqui o Entre Família, o Vida de Saúde tá chegando. Hoje é o Dia Internacional da Terceira Idade, é isso mesmo. E vai ter dicas para que você consiga colocar aí moedinhas nesse cofrinho da vida, cofrinho da saúde, para chegar lá no final. Como é que tem aí nesse porquinho aí da saúde? Vamos alimentar aí da maneira correta, para que a gente tenha uma terceira idade assim, uma aposentadoria da saúde assim, correta, viu? E agora, Cris, o que a gente tem aí na segunda-feira? Porque o Entre Família acaba aqui, mas segunda-feira tem mais, hein? Tem mais. E tem uma perguntinha para você. Se você tivesse que escolher, e aí? Mais dinheiro ou mais tempo? Talvez as duas coisas que eu não tenho. Não é que é essa questão toda. Mas na balança, tem gente que até vai falar, eu quero ter mais dinheiro para ter mais tempo. E eu acho que é aí que a pessoa se perde. Vamos falar sobre valores, né? O que será que é o mais importante aí na sua vida? E às vezes você tá falando, não, eu quero tempo, porque dinheiro não importa, mas quem sabe é atrás do dinheiro que você tá correndo desesperado e a vida passando. Verdade. Aí o pessoal fala, não dou bola para dinheiro, vai na farmácia sem dinheiro. Então tem que ter dinheiro. Mas como é que funciona esse negócio? Equilíbrio. E vamos trazer dinheiro aqui. Eu tô precisando de dinheiro. Segunda-feira, às 2h30, faz o Pix. Meu Pix é aí.